quer dizer que ele domina sobre toda a matéria, segundo os satanistas. Ele domina também sobre todo o espírito. Foi adicionado o filho de Osíris, chamado Falos, que é casado, foi deus egípcio casado com Ísis, e Falos quer dizer pênis, órgão sexual masculino, novamente perversão sexual. Cercado por duas serpentes, e a serpente é o símbolo de Satanás. E aqui está uma coisa interessante. Uma pergunta que foi feita a um jornal: o que o emblema maçônico da cruz e da coroa realmente simboliza? Resposta: a cruz da maçonaria filosófica. E aí Alberto Pike vai responder: representa o princípio de fecundação generativa pela tábua perpendicular. A cruz tem uma tábua perpendicular que representa a fecundação generativa. E a matriz do útero da natureza, o princípio produtor feminino, vulva, a parte horizontal é a tábua. É assim que eles veem a cruz de Cristo. Osíris tinha 2 filhos que são extremamente usados dentro e respeitados dentro da maçonaria. Osíris, o deus Sol; Falos, Pênis; Horus, um deus de sol anual. Aí está Horus, e observe novamente na mão direita de Horus o símbolo da perversão sexual. Osíris hoje está sendo usado nos desenhos animados pelo mundo afora para incutir nas crianças o desejo de se afastar das igrejas. Hoje, de tanto ver esses desenhos com mensagens subliminares, as nossas crianças não estão querendo ir mais à igreja. O que eles fizeram na Europa, que era eminentemente cristã e hoje é satanista, estão fazendo agora na América do Sul e nos outros países do mundo. Os ocultistas sabem que tanto Horus quanto Osíris são nomes alternativos para Satanás. Há também em Bafomete símbolos da nova era, que são a lua, quarto crescente e quarto minguante. Em especial ali está um nome chamado Elifas Levi. Elifas Levi, esse homem era maçom, grau 33, Illuminati. E foi ele quem, pela primeira vez, incorporou o diabo numa sessão chamada Xamã. Trouxe o diabo em materialização sobre a terra. Por isso ele recebeu, pelos satanistas, o direito de ficar no mundo que está aos pés do Bafomete. Aí está a sessão em que Elifas Levi traz o diabo à materialização. Nos pés de Elifas Levi, escritos da Cabala, lá no demônio, um círculo com um triângulo de lados iguais. Isso é um chamamento para trazer o diabo ao mundo. Observem bem aquele demônio que ali está. Ele é o mestre dos magos da caverna do dragão. Desenho animado propagado em todo o mundo. Quem viu o último episódio que eu tenho em site dentro da minha casa,
vai saber facilmente que o demônio verdadeiro era o mestre dos magos. E aquelas crianças tiveram um fim horrível, porque Satanás não faz bem a ninguém. E as nossas crianças estão recebendo todos os dias mensagens subliminares. E isso é também ação da nova ordem mundial, da maçonaria, para acabar com a religião, com o sentimento de cristão que deve brotar no coração dos nossos filhos. Aí está Eliphas Levi, como ele era realmente. Ele viveu de 1810 a 1875. Novamente, num outro site, eles têm verdadeira alegria em dizer que o número deles é 666, ou 666. Portanto, escreveram em algarismo romano DCLXVI, e isso é 666. A outra organização, que é para moças se casarem com maçons, é a chamada Filhas de Jó. Nasceu lá nos Estados Unidos, através de uma senhora chamada Ethel Mike, e veio cá para o Brasil através desse senhor Alberto Mansur. Aí está a seção das Filhas de Jó, dentro da loja. É uma seção branca assistida pelos familiares, mas essas moças já estão sendo levadas para o caminho do satanismo. Na verdade, o que é o número 666? Vamos raciocinar. 666 é 6 mais 6 mais 6. 6 mais 6 mais 6 é igual a 18. 18 é igual a 1 mais 8, que é igual a 9. 9 fora é igual a nada. Isso quer dizer que esse número vai ser eliminado por Deus na hora certa, porque as bestas, na verdade, nada valem. E aí está o verso que encerra tudo isso, e que Deus já colocou, o Senhor Jesus colocou no Apocalipse, para nos alertar. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Olha que sabedoria. Quando o diabo saiu do céu, a terra nem existia. E Deus preparou para ele e seus anjos o inferno. Deus só fez o inferno para o diabo e seus anjos. Depois Deus fez o homem. Depois o homem fez o pecado, com a ajuda do diabo. Porque o diabo foi lançado na terra. Por isso o homem pecou. Ao pecar, o homem coloca naquilo que era só para o diabo e seus anjos, o inferno, o homem coloca lá dentro agora a besta, o falso profeta, o anticristo e todos aqueles que não querem aceitar Jesus. Por isso que Jesus colocou ali, é número agora de homem, porque nós é que colocamos, acrescentamos o que era só para Satanás. Ora, esse número é 666. Apocalipse e a sabedoria de Jesus Cristo não tem fim. A cruz em tal ou em T do real arco, que é um rito de York. No rito de York temos a cruz em forma de tal. Essa cruz distintiva, na verdade, é o símbolo do Deus morto e ressuscitado, Tammuz. Tammuz está na Bíblia, está em Ezequiel 8. Eu aconselho que você leia Ezequiel todo o capítulo. Não leia somente 13 e 14. Leia tudo para você saber o que estava acontecendo naquela época com o povo de Deus. Pois bem, Tammuz, por que ele ressuscitava? Porque a
a mitologia diz o seguinte: quando chovia, Tamuz vivia novamente, ressuscitava pela relva, o capim ficava verde e Tamuz vivia. Quando o sol castigava 2, 3, 4, 5 ou mais meses, a relva secava, Tamuz morria. E Tamuz ficava morrendo e vivendo, morrendo e vivendo. Quando nós estudamos Tamuz, a primeira coisa que nós vemos é a seguinte: a mãe dele, a mulher de Nimrod, chama-se Samiramis. A primeira coisa que a gente observa é a seguinte: ela era chamada Rainha do Céu. Hoje nós temos Rainha do Céu? Claro que temos. E foi também a primeira mulher a ser chamada Mãe Virgem. Hoje também temos Mãe Virgem. Interessante também é o seguinte: o sinal da cruz em T era uma reverência ao deus Tamuz. Olha só, é o sinal da cruz em T, uma reverência ao deus Tamuz. Isso há 2000 anos antes de Cristo, lá na Babilônia. De onde foi copiado isso? Dos babilônicos. Na verdade, a rainha do céu já existia na Babilônia, e era Samiramis. Também mãe virgem, porque ela só teve Tamuz. Por isso chamada de mãe virgem. E alguém copiou isso para passar aos seus fiéis hoje. E o sinal da cruz em T é uma reverência ao deus Tamuz. Na mão do deus Tamuz, nós vemos a pinha, que quer dizer fecundação, fertilidade, perversão sexual. Olha só onde está a pinha. Uma das maiores pinhas do mundo está no Vaticano, na Praça de São Pedro. E ela toda é em bronze. Não é interessante isso? A Igreja Católica copiando coisas do paganismo. Para os maçons, Tamuz é uma figura de imenso significado, representando a corporificação da ressurreição espiritual para um estado superior de consciência e gnose. Gnose é a filosofia dos magos. Tamuz é muito reverenciado como deus da maçonaria. Aí estão os deuses da maçonaria. Por isso que não se podia ter um só Deus. Por isso Mackay saiu em defesa da ordem maçônica e os demais evangélicos se calaram e permitiram que continuasse o que hoje está. Quando nós vemos essa pleiade de deuses, nos preocupamos em especial com um que é chamado Mitra. Os iniciados de Mitra eram chamados de leões, lions. Está vendo por que lions? E tinham suas testas marcadas com a cruz egípcia. Daqui a pouco vocês vão conhecer a cruz de Bafomete. A referência ao leão e aos apertos de mão do tipo pata de leão, do grau de mestre maçom,
da franco-maçonaria são originários da mesma onda de simbolismo das escolas de mistério. Então está tudo ligado dentro dessa pleiade de deuses, cada um tem seu simbolismo na maçonaria. Cruz de Bafomete. Agora nós vamos falar sobre esta cruz. Para entendê-la, nós vamos primeiro contar a história de um cavaleiro templário chamado Godofrei de Bouillon. Ele carregava no chapéu das batalhas um símbolozinho que ninguém sabia que era uma cruz de Bafomete, porque ele era cavaleiro templário, e todo cavaleiro templário adora Bafomete. Esse mesmo símbolo está no chapéu do grande comandante de todos os graus 33, com uma forma ligeiramente modificada. Ora, isso aí é o quê? Um homem só, ele cola o grau 33 de todo o Brasil. Eu colei o meu grau 33 lá no Rio de Janeiro. Tive que ir ao Rio para colar o grau 33. Percebi no gorrozinho do grande comandante o símbolozinho, mas eu não sabia o que era, deixei passar de passagem. Esse mesmo, a cruz de Bafomete, esse mesmo símbolo, está também na assinatura mágica do maior e segundo maior satanista de todos os tempos. O primeiro do século XIX foi Eliphas Levi, maçom. O segundo foi Aleister Crowley, maçom também. E ele assinava e carimbava com a cruz de Bafomete. Quem é Aleister Crowley? Lá está ele, maçom, satanista, discípulo de Eliphas Levi. Os amigos dele o chamavam de Mr. 666. A mãe dele o chamava de A Besta. E ele é o fundador de uma das sociedades secretas mais satânicas que existem na face da Terra, chamada Telema. Aí está Eliphas Levi, já avançado em idade. Ele era inglês. E olha só, como todo bom satanista, ele era viciado em heroína. Ele nasceu em 1875 e morreu em 1947, agora no século XX. Crowley, Aleister Crowley, não só envolveu-se sexualmente com mulheres, mas também com diversos homens, como todo bom satanista não se envolve só com mulheres, mas também com homens. Agora, o que chama atenção é essa aí. A mesma cruz de Bafomete, meus amigos, meus irmãos, é encontrada como logotipo na versão inglesa da Bíblia Católica Romana, a Bíblia de Jerusalém. E aqui está, olha lá ela. Aquele que fez Salvador Dalí, também maçom, ele fez disfarçadamente a cruz de Bafomete e colocou na Bíblia Católica, a Bíblia de Jerusalém. Isso foi feito por Salvador Dalí, que também era satanista e maçom. Em outras Bíblias hoje já aparece escancarado a cruz de Bafomete. Aí está, na Bíblia Dolly, que também é inglesa, está a cruz de Bafomete. E aí está a cruz de Bafomete. Essa cruz é um escárnio, uma zombaria, a cruz de Cristo. Essa mesma cruz hoje, Israel está vendendo como souvenir para a reconstrução
do Templo de Salomão. E, biblicamente, essa reconstrução vai ocupar o anticristo. E, ó, pasmem, meus irmãos, muitas coisas vão acontecer, até permitidas pelo nosso Senhor Jesus, e profecias permitidas pelo Senhor Jesus, profecias de satanistas. O que os maçons dizem a respeito da Bíblia, a Bíblia Sagrada? Por isso nós vamos entender agora o que é a Bíblia para a maçonaria. Primeiro, lá está, a Bíblia é apenas um símbolo. Isso é o que dizem os maçons. Para nós cristãos, a Bíblia é a pura revelação da vontade de Deus. Não é um símbolo. Outra coisa, eles disseram desde o primeiro grau até o último o seguinte: uma das grandes luzes da maçonaria é a Bíblia, o esquadro e o compasso. Eu, quando estava lá, eu ficava alegre, feliz, porque a Bíblia fazia parte das luzes da maçonaria. E aquilo me enchia de orgulho, só porque eu não estava estudando os livros secretos. Ali está, Coils Masonic Encyclopedia, na página 530. A verdade apareceu. Olha lá, está lá escrito, é uma das grandes luzes da maçonaria, mas não para aí. A mentira ficou oculta e agora a verdade está escancarada. Assim como o Alcorão, o Zenda-Avesta, os Vedas, o Talmud, o Bhagavad Gita e o Evangelho segundo Kardec. É isso que está escrito lá nos escritos de Coyle, na Enciclopédia Maçônica. Essa só foi possível conhecer porque o livro secreto chegou às minhas mãos e eu estava sendo enganado por essa seita mentirosa. Mackay novamente diz: a maçonaria nada tem a ver com a Bíblia. Não está baseada na Bíblia, pois se estivesse, não seria maçonaria, e sim uma outra coisa. Nós temos que parar novamente para ver o quanto Satanás tem agido dentro do arraial de Deus. A antiga cabala judaica, olha só, coisa de satanista, ensina que o arco-íris é um rito sexual. O arco nos céus, falos, pênis do deus Zeus, descia ao reino do útero da rainha e deusa Íris. Acreditava-se nesta união com poderes divinos. Agora, meus irmãos, vamos para Gênesis. Vale a pena ler Gênesis 9:13. O que diz o Senhor? O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. Concerto entre Deus e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. E o verso 16 diz: e estará o arco nas nuvens, e eu, o Senhor Jeová, o verei em todos os lugares onde houver arco-íris, no dia de hoje e em todos os dias. Deus está vendo, porque Ele é onisciente. Por isso que Ele colocou aqui, eu o verei. Também vai ver o que nós estamos fazendo com o arco de Deus, o arco da aliança, o arco do Senhor. Quem foi que deu ordem para colocar íris
Quem? A Íris é uma deusa grega, uma prostituta. E segundo a mitologia grega, Zeus deu de presente o arco para ela, para um chalé. O arco é um chalé. Toda vez que ele quer coabitar ou ter relações sexuais com Íris, ele vai ao arco e lá os dois coabitam. E a filosofia está mostrando isso aí. Quem foi que fez isso? O cristão não deve nunca falar arco-íris. Ele deve falar arco de Deus, arco da aliança. Nunca arco-íris, porque isso é demoníaco. Nos símbolos da nova era, o arco-íris, o arco de Deus, que eles chamam de arco-íris, aparece. E as letras A, F, C, L, todas têm significados. A significa bandeira, F, floresta. A bandeira, tanto da nova era, quanto do movimento gay, perversão sexual sobre a terra, porque o Senhor fez somente macho e fêmea. Quando nós lemos Gênesis capítulo 5, nós encontramos o Senhor Deus fazendo somente macho e fêmea e os abençoou. Aí vem o terceiro sexo e toda a perversão sexual que está se espalhando pelo mundo. E olhem só, como todos estão juntos em um só movimento para colocar tudo contra Deus no Armagedon. A nova era se une ao movimento gay e ambos têm o mesmo símbolo. É isso que eu quero que vocês entendam através desses desenhos que aí estão. Desde as letras até o lambda, até o triângulo, tudo pertence a um e a outro. E para que nós entendamos isso melhor, nós precisamos ler Romanos 8, de 18 a 32. George Oliver, maçom, grau 33, disse: é admirável que todos os sistemas antigos da mitologia, o grande pai, o princípio generativo masculino, novamente perversão sexual através do falos, sejam simbolizados por um ponto dentro de um círculo. A maçonaria usa isso demais, ponto dentro de um círculo. Isso é símbolo de falos a quem a maçonaria respeita muito. E é filosoficamente um ato sexual, portanto, perversão sexual. E aí está o ponto dentro do círculo. A maçonaria vai num site dela, coloca a Bíblia junto do ponto dentro do círculo. Isso é o que? Blasfêmia. Homenagem a Deus falos com a Bíblia, isso é blasfêmia. É exatamente o que eles pensam da Bíblia. É apenas um livro comum. É um livro sem nenhuma vontade ou revelação de Deus. Lá está a letra G, que os maçons dizem que é princípio generativo. Na verdade é um código secreto, também para ato sexual e também para perversão sexual. Agora, seria coincidência? Lá está o círculo com o ponto no meio. Os satanistas foram e dividiram esse círculo em 8 etapas. E são 8 etapas para qualquer homem se tornar totalmente iluminado.
O obelisco, que nada mais é do que o falos, que está à nossa direita, o obelisco mais famoso é o obelisco da cidade de Washington, onde todos os presidentes juram a Constituição americana. Eles acreditam, os satanistas, que o Deus Falos, a entidade, está enterrada dentro desse obelisco. Agora vejam só, no Vaticano tem o obelisco do Deus Falos e a roda de 8 etapas, dizendo claramente para nós que hoje no Vaticano está se praticando, além da maçonaria, satanismo. Aí está em close o Falos dentro da praça, a famosa praça de São Pedro, lá no fundo a Basílica de São Pedro, dentro do Vaticano. E os satanistas sabem que o homem será plenamente iluminado experimentando 7 etapas diferentes. E isso está sendo praticado hoje dentro do Vaticano. Na verdade, eu imaginava que a maçonaria terminaria ali, no Supremo Conselho do Grande Soberano, Inspetor-Geral. Meus irmãos e amigos, qual foi a minha surpresa quando eu descobri que a maçonaria não era um trapézio, mas era uma pirâmide. E olha só, acima do Supremo Conselho tem a ordem trapezoide, o rito antigo e primitivo com 97 graus, o rito antigo, o rito Ordem Temple Oriente, a chamada Otto, que foi criada por Eliphas Levi, o Paládio, os Illuminati, que da agora para frente vão ser motivo do nosso estudo, porque eles é que estão movimentando o mundo inteiro. Os 9 desconhecidos, os 7, e o Gadu, que nós já vimos que é Lucifer, mesmo porque ele não tem filho, e ele não é Deus.